Olá, graça e paz, tudo bom com vocês? Eu sou Ruth Miranda, seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o que você aprender, o que você descobrir nesse canal. Nós estamos aqui para levar Jesus Cristo até você, para lhe apresentar a palavra de Deus e também para fortalecer a sua fé. Bom, hoje eu trouxe uma curiosidade. Você sabia que não foi só Sara que riu quando soube que seria mãe já na velhice? Você sabia que Abraão também riu? Pois é, né? Nunca ninguém pregou que Abraão também riu. Você sabia que quando Sara deu Agar para Abraão, ela não sabia que ela seria mãe? Ela não sabia ainda que ela seria mãe? A questão que nós vamos estudar hoje não é se Sara duvidou ou não de que Abraão seria pai de uma grande nação e que ela poderia ser mãe. A questão que nós vamos estudar hoje é o tempo em que nós aplicamos uma história. Durante alguns anos a gente vem estudando aqui no canal e vem orientando que nós devemos estudar diligentemente a palavra de Deus. Eu gosto muito aqui e ali de repetir o que Paulo diz. Paulo diz assim, olha, bem-aventurados de Bereia, porque eles examinavam para ver se o que eu estava dizendo era de verdade o que estava escrito, né? E hoje nós temos a tendência de um pregador ou um palestrante falar algo e a gente concorda plenamente. Às vezes a gente até abre a Bíblia, confere ali o texto que ele está dizendo, mas não faz comparativo, não faz um estudo diligente. E isso é o que tem acontecido com essa história de Agar e Sara, ou de Sara e Agar, tanto faz. A gente perpetuou praticamente a ideia de que Sara sabia que ela ia ser mãe e ela não confiou, né, não teve fé no que ela sabe, no que foi comunicado a ela, e já por ser já idosa, o marido também idoso, ela achou que poderia ajudar a Deus, e aí ela dá Agar para Agar dar esse filho que foi dito que ela teria para Abraão. E aí a gente vai estudar e descobre que não foi assim. Vamos lá? Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 15 de Gênesis. E você tem lá no capítulo 15, no verso 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo na minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Jeová a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Até o verso 5. Primeira vez que o Senhor promete a Abraão que ele vai ter um filho. E aí, vejam só, teve essa promessa, e aí vem a época em que Sarai, aí tem então, né, Sarai, dá Agar a Abraão, que ela chama, né, de o seu senhor, né? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Agar: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Pronto, a gente para por aqui. O Senhor faz uma promessa a Abraão, que ele teria filhos. Diz para Abraão: olha, toma essa mulher para que eu seja mãe
através dela, né? E Agar tem um filho. Sim, irmã Ruth, não é isso mesmo que se prega? Que Abraão tem a promessa de ter um filho, e aí ele não, Sara não engravida, e ela dá Agar para que ele tenha um filho. Sim. Só que ela não sabia que seria mãe ainda. Não, irmã, é porque a Bíblia foi escrita fora de contexto. Vou explicar que ela não sabia, vou provar que ela não sabia. Não havia uma promessa que ela seria mãe. Não havia. Porque quando ela soube que ela seria mãe, ela duvidou sim. Mas ela esperou que a promessa se cumprisse. Quando Sara dá Agar a Abraão, Abraão tinha lá entre 85 e 86 anos. Agar é dada a Abraão e ela tem um filho. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Ok? Ok. Lá no capítulo 17, a gente encontra o seguinte. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, prestem atenção na idade. Ele foi pai de Ismael aos 86 anos. Não havia aqui, até aqui, nenhum anjo falara com Sara. E aí, no capítulo 17, ele tem 99 anos, e o Senhor fala com ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. No verso 15 do mesmo capítulo 17, Deus muda o nome de Sara. E aí olha o que diz. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E aí vem um fato muito interessante. No capítulo 18, a gente lê que Sara ouve, né, o que o anjo diz e ri. E todo mundo sabe dessa história. Que Sara, ao ouvir o anjo dizer que ela seria mãe, ela ri. Mas ninguém sabe que Abraão riu também. E olha o que está escrito no verso 17 do capítulo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração. Em algumas versões diz no seu pensamento: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ele duvida que ele vai ser pai já velho e que Sara será a mãe mais velha. E ele ri e diz: olha, abençoa Ismael, porque Ismael ele já tinha, desde os 86 anos ele já tinha Ismael, então que cumprisse ali. Tanto quanto Sara duvidou e riu, Abraão também. A gente só não prega isso, né? Ou não pregava, vai passar a pregar agora, né? Ele também ri, Abraão ri, né? Ele também duvida, porque ele já tinha um filho e ele já está muito velho, e a sua esposa também muito velha, então como é que eles seriam pais naquela idade? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, o concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E aí Deus diz que quanto a Ismael, ele também tem ouvido, que também vai abençoar Ismael, e aí vem o que Deus vai fazer na vida de Ismael. E aí no capítulo 18, aí a gente tem aquela história que a gente perpetuou, né? Botando fora de contexto. Deus, depois apareceu-lhe o Senhor no cavalo de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos, viu 3 varões, eu já li isso para vocês, né? Levanta os olhos, vê os anjos, né? Você pode ler o capítulo 18, e aí eles perguntam por Sara,
Sara, ele diz, Sara está na tenda, e ele diz, olha, Sara será a mãe de um filho teu. Sara ri, né? E diz, acho tão interessante que é um pensamento muito parecido com o de Abraão. Eles disseram, onde está Sara? No verso 9 do capítulo 18. Ele disse-lhe, onde está Sara, a tua mulher? E ele disse, está na tenda. Ele disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, em algumas Bíblias, daqui a 1 ano. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás deles. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. E já a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Vem com o mesmo pensamento? Ele diz aqui, então caiu Abraão seu rosto e riu-se, e disse-lhe no seu coração, no verso 17 do capítulo 17, há um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Ele riu. E aí, quando a gente chega lá no capítulo 18, Sara, né, ela ri, e ela faz o mesmo comentário, trocando claramente, né, a ordem. E aí o anjo diz, pergunta a ela por que ela ri, ela diz que ela não riu. E aí no capítulo 21, a gente lê assim, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E ela concebeu, ou teve, né, de Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome do filho, que nascera de Sara, que Sara lhe dera Isaque. Abraão circuncidou o menino com 8 dias, e era Abraão da idade de 100 anos quando nascer Isaque, seu filho. Não houve um tempo. A promessa foi feita, ele tem 100 anos, né? E nesse período aí desses 12 meses, 9 meses foi a gravidez dela e ela teve um filho. E ele tem aí 100 anos. Então, o que todos esses textos confirmam? Confirmam se ele teve Isaque aos 100 anos de idade, se essa conversa, a primeira conversa, o Deus fala que ele vai ser pai de Isaque, ele tinha 99 anos. Depois, quando a promessa é feita a Sara, ele já tem 100 anos e Sara 90. E o neném nasce, ele ainda tem 100 anos. Né? Isaac nasce, ele ainda tem 100 anos. E quando ele é pai de Ismael, ele tem 86 anos. E Sara não sabia que seria mãe. Então, corrigindo esse erro, né? Esse equívoco, né? Nas pregações, vamos ficar cientes de que Sara duvidou? Duvidou. Inquestionável. Mas Abraão também duvidou. Sara riu? Riu. Inquestionável. Mas Abraão também riu. E Sara não deu Agar para se cumprir uma promessa de um filho que ela teria. Não, não foi isso. Ela não sabia, quando ela deu Agar, ela não sabia que havia uma promessa que ela seria a mãe, né? Então, a gente tem que corrigir esse equívoco. E eu quero pontuar uma coisa, para quem diz que a Bíblia é machista, só fala os defeitos, os erros, os déficits, etc, etc, das mulheres, dos homens não. Eu quero dizer para você que acha que a Bíblia é machista, que pessoas machistas usam a Bíblia para pegar segundo a vontade e o ego delas, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Do mesmo jeito que o Senhor deixou escrito que Sara riu do anjo, também diz que Abraão riu de Deus, quando houve uma promessa de que ele, na velhice, seria pai. Homens e mulheres são iguais. E a palavra de Deus, ela mostra isso. São iguais nas suas fraquezas, são iguais nas suas tristezas, nas suas alegrias, mas também são iguais na sua força. Porque o Deus que fortalece o homem, fortalece a mulher. E a Bíblia, a palavra de Deus, estudada diligentemente, estudada com oração, estudada com a presença do Espírito Santo, ela não deixa sombra de dúvidas de que este livro, chamado Bíblia Sagrada, é um livro escrito por homens falhos, sim, mas é um livro justo, escrito, inspirado por Deus. E, sendo assim, ele não menospreza um ser humano a despeito do outro.
ele trata os seres humanos todos iguais, nas suas fragilidades, nas suas vitórias. Então, a gente pode até ter pessoas que se equivocam, porque se equivocar é humano, e fazem uma pregação que aparentemente faz com que a mulher seja errada, mas a palavra de Deus estudada, ela mostra que todos são iguais. Do mesmo jeito que uma mulher não acreditou na promessa feita dos anjos e riu, o homem também não acreditou e também riu, porque homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são seres que falham, mas que também, quando Deus fortalece, eles são capazes de coisas maravilhosas, como Abraão, pai da fé, como Sara, mãe de nações. Que Deus abençoe você e nunca mais conte que Sara deu a Abraão. Ela sabia que seria mãe, mas ela quis dar uma ajuda a Deus. Não conte essa história porque ela não é verdade. Que Deus abençoe você e que você volte para a gente ter outros estudos como esse. Fique com Deus.